Alô, bom dia. Deixa eu começar a gravação aqui. Aguardar um pouquinho aqui para verificar se mais alguém entrou. Bom, eu enviei para vocês o link via e-mail para o Moodle. Espero que vocês tenham recebido. Eu vou fazer, a maioria de vocês fez a disciplina como automação e controle discreto. Aí quem não fez vai verificar como essa disciplina aqui de lógica reconfigurável vai ser similar também, como foi feito com a automação e controle discreto. Via a página do Moodle aqui, ela vai ter esse nome aqui do IF67E, lógica reconfigurável A81 a 82, 2021, underline 02. Então, espero que todo mundo tenha recebido esse link aí para efetuar a inscrição nessa disciplina aqui. Vai cair nela, aí, é claro, vai ter esse link aqui para ela, dos avisos novamente, né? Aí vocês vão ter 2 horários para essa disciplina na sexta-feira também, igual automação e controle discreto, só que para de manhã. Aí começando às 9h10 ou às 10h20. Vocês podem escolher aí quem tiver possibilidade entre os 2 horários. Quem não tiver, pode ver às 9h10 ou às 10h20. Aí das 9h10 vai às 10 horas, às 10h20 vai até às 11h10. Vão ser gravadas à medida do possível as aulas. Já tem as aulas gravadas aqui na primeira parte, na parte 1, as aulas já dos semestres passados, tá? As atividades síncronas já dos semestres passados. Do primeiro semestre de 2021 e do segundo semestre de 2020, que foram feitas daí nesse ano de 2021. Então, começou no primeiro semestre de 2021, aqui seria em fevereiro de 2021, né? E se deu até julho aí de 2021. Aproximadamente agora, quando terminou daí o primeiro semestre letivo de 2021. Então, tem as atividades síncronas gravadas dessa disciplina. É claro, à medida do possível que elas foram sendo gravadas, né? Porque algumas aulas aí não puderam ser gravadas, porque deu problema com a gravação, às vezes a gravação foi interrompida e aí não deu para retomar, às vezes ela foi interrompida, aí não foi retomada, por um problema ou outro, às vezes acabou a energia, eu estava fazendo a gravação com notebook, às vezes, né, aí acabou a energia do notebook, estava sem bateria, né, nele, ou às vezes caiu a energia da rede elétrica que interrompeu a gravação, então não deu para pegar a gravação inteira, da aula inteira, interrompeu a gravação em uma parte da aula, então foram pego
pega a gravação parcial, né? De algumas aulas, de algumas atividades síncronas. Então, não foram todas as gravações integrais, né? E em algumas aulas também não foram todas as datas de todas as aulas também. Então, tiveram algumas aulas que os alunos não apareceram, então não tiveram aulas também, né? E tem os dois horários também. Então, tiveram alguns horários que os alunos não apareceram daí. Então, os alunos vieram em um horário só, né? Então, o outro horário não teve a aula daí, né? Não teve a atividade síncrona. Então, só foi em um horário somente, né? Aqui, eu vou falar para vocês sobre os avisos que tem, né? Então, aqui você tem a parte dos avisos também, como na disciplina de automação e controle discreto. Então, vocês têm também, na página pessoal, eu procuro espelhar o conteúdo dessa disciplina também, à medida do possível. Também o conteúdo na página pessoal, ele é permanente, quer dizer, no Moodle, aqui, o conteúdo ele é retirado ou ele é finalizado a cada semestre. Porque o conteúdo aqui no Moodle, ele permanece de acordo com a turma, que a cada semestre, é claro, ela é modificada, né? Ou seja, a turma ela é finalizada a cada semestre no sistema acadêmico, então no Moodle também é finalizada a cada semestre. Então no Moodle esse conteúdo aqui é finalizado a cada semestre. Agora, na página pessoal, não. Na página pessoal, o conteúdo ele é permanente. Então a página pessoal ela permanece ativa permanentemente. Então não é para ela sair do ar. Ela só sai do ar quando o servidor da página pessoal ali ele é retirado para manutenção. Então ele sai do ar para manutenção. Então ele fica lá sempre ativo. Então o conteúdo que é colocado lá é desvinculado das turmas e do sistema acadêmico, então ele sempre permanece ali no ar. Esse conteúdo que é colocado lá. Então, geralmente, as videoaulas que são colocadas aqui são colocadas lá e permanece lá sempre ativo, né? Então, por exemplo, isso daqui, ó, que são as videoaulas, que são marcadas com esse símbolo aqui do globo, né? Do link para as videoaulas no YouTube. Então, são colocados lá. Daí. Então, esses links aí são colocados lá. Então, estão ali, ó. Isso são colocados na videoaula à medida que são atualizados aqui no Moodle, são inseridos lá, né? Daí, à medida que são atualizados, eu vou colocando aqui, ó. Por exemplo, os avisos aqui que são atualizados, daí eu coloco aqui a data de atualização. Aí eu atualizei, foi terça-feira, então eu coloquei ali, ó, a atualização ali, né? Aí coloquei, por exemplo, notas finais ali que eu atualizei para o pessoal do semestre passado, né? Eu tenho que retirar isso daqui, porque daí para vocês não tem nota, né? Então eu esqueci de retirar esse aviso aqui. Aí eu coloco aqui as atividades síncronas, tal, aí as aulas, né, 9h10 às 10 horas ou 10h20 às 11h10. Horário aqui, horário de permanência, e-mail, tal. Aí desses avisos aqui. Aí os links para as atividades síncronas, como esse link aqui para as aulas, né? Aí o link para permanência, tá aqui, permanência, quinta-feira, começa a 1h50, vai às 3h30. E aqui as avaliações, tá? Para a lógica reconfigurável, assim como para automação e controle discreto também, vocês têm duas avaliações também, que é o número mínimo de avaliações que vocês têm que ter por disciplina. Aí são também dois projetos, duas avaliações, que consistem em dois projetos. Aí lógica reconfigurável tem muito a ver com eletrônica digital, circuitos digitais. É tudo a ver com circuitos digitais. E vocês vão ter a entrega de dois projetos
de circuitos digitais são o projeto de uma calculadora digital básica. O primeiro vai ser projeto ou a entrega de uma calculadora digital básica em VHDL, e o outro vai ser o projeto da mesma calculadora digital básica, só que um microprocessador programado em linguagem C. O primeiro projeto vai ser essa calculadora digital básica em VHDL. É uma linguagem de descrição de hardware, esse VHDL. É VHDL, é Very Fast Prototype Language, Hardware Description Language. Então, esse HDL é Hardware Description Language, ou linguagem de descrição de hardware. Então, uma linguagem de descrição de hardware, ou uma linguagem que vai descrever um circuito digital. E o segundo projeto vai ser essa mesma calculadora digital, só que ela vai ser programada em um microprocessador. Esse microprocessador ele vai ser projetado também em uma linguagem de descrição de hardware, em um dispositivo de lógica reconfigurável. Esse dispositivo de lógica reconfigurável, no projeto 1, ele vai ser projetado em VHDL, então nessa linguagem aqui de descrição de hardware, e no segundo projeto ele vai ser automaticamente configurado com microprocessador. Daí vocês vão programar esse microprocessador em linguagem C. Parece difícil? Não vai ser tão difícil assim, porque no projeto 2 aqui, esse microprocessador ele vai ser automaticamente projetado através de ferramentas de software. Essa ferramenta de software aqui, ela é utilizada, ela já é automaticamente configurada aqui através desse IEC Design Suite. Isso daqui é um software que você baixa através do site do fabricante. Esse fabricante é o Xilinx, se chama Xilinx. Aí esse fabricante é que fornece já essa ferramenta aqui, o IEC Design Suite. A gente fala que são Design Tools. Aí a gente chama essas ferramentas de EDA, Electronic Design Automation Tools. Então essas ferramentas de software a gente chama de EDA, tipo de EDA, Electronic Design Automation Tools. Então ferramentas de EDA. Aí o nome que ele dá é IEC Design Suite. Então ele fornece de graça esse IEC Design Suite e você baixa do site desse fabricante aqui, da Xilinx. Então o nome que ele tem é Xilinx. Então você baixa isso de graça e ele já automaticamente ele já faz o design desse microprocessador aqui automaticamente já para a gente. Então, ele já monta automaticamente o circuito desse microprocessador para a gente na ferramenta, no dispositivo de lógica reconfigurável desse microprocessador. Então, a parte mais difícil ele já faz automaticamente. Então, o que a gente faz? Ele monta o microprocessador para a gente, então a gente só tem que programar a calculadora em linguagem C dentro do microprocessador. Então, o que é mais difícil ele já faz. Daí a gente pega e monta a calculadora dentro do microprocessador. Aí aqui, ó, a gente pode também pegar e montar o circuito daí, direto, circuito digital da calculadora, direto no dispositivo de lógica reconfigurável. Daí a gente utiliza uma linguagem de configuração do circuito digital. Essa linguagem é uma linguagem própria de configuração de circuito digital, que é essa VHDL. Dessas linguagens de configuração do circuito digital tem um nome, são chamadas linguagens de descrição de hardware. E uma delas é essa daqui, ó, VHDL. A outra que pode ser utilizada é essa daqui, que é o Verilog, tá? Ó, essa é a VHDL, tá? É uma das que pode ser utilizada. A outra é essa daqui, ó, o Verilog. Tá? Pode ser utilizada é o Verilog.
Então, são os dois projetos que tem para ser feito como avaliação. Então, da calculadora digital básica em VHDL e o outro para o código-fonte em linguagem C dessa mesma calculadora. Então, os dois projetos vão fazer a mesma coisa. Que o circuitinho de uma calculadora digital básica, um é em VHDL, que é a linguagem de descrição de hardware, e o outro é em linguagem C, em um microprocessador customizável, que a gente fala, ou seja, é um microprocessador feito num dispositivo de lógica reconfigurável. Aí, por projeto 1, você envia 6 arquivos, quer dizer, 5 arquivos em VHDL e um arquivo CF. Esses 5 arquivos em VHDL, ele já serve para montar, são 5 arquivos fonte, para configurar o circuito digital da calculadora. E esse UCF é de configuração dos pinos do dispositivo de lógica reconfigurável. Esses 5 arquivos em VHDL, eles já estão aqui, ó, na parte de baixo. Deixa eu ver uma coisa aqui para tirar esse marcar como feito aqui. Eles estão na parte 2 aqui, ó. Na aula 2, tá? Linguagem de descrição de hardware. Então, aqueles 5 arquivos VHD. Eles estão nessa parte aqui, ó. Na aula 2. Na aula 2, parte 7, tá? Na aula 2, parte 6, nesses ícones aqui que tem um tracinho verde aqui no canto, tá? Aula 2, parte 7, aula 2, parte 6, aula 2, parte 5, aula 2, parte 4, aula 2, parte 3, tá? Aula 2, parte 3, aula 2, parte 4, aula 2, parte 5, aula 2, parte 6 e aula 2, parte 7. Então, os 5.VHD estão ali. Esse que tem um tracinho verde aqui no canto. O que tem o símbolo aqui, ele é link para videoaula, tá? Vai explicar como é que você faz para desenvolver esses arquivos. Após a exibição correta do número de 4 casas decimais nos 4 displays de 7 segmentos. E o arquivo UCF, que vai faltar, esse arquivo UCF, ele é o arquivo de configuração dos pinos do dispositivo de lógica reconfigurável, esse arquivo aqui. Daí as videoaulas vão ensinar como é que faz para obter ele. Essa aula aqui, ó, requisitos para as APNPs, ensina como é que faz para obter ele. Essa aula aqui. Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? Que nós iremos utilizar em lógica reconfigurada da placa, por exemplo, com vista de 324. Você obtém ele do site externa, 24 pinos. Você obtém ele do site da placa. Do site do fabricante dessa placa aqui, ó, que é o Digilent Inc. Esse é o kit de desenvolvimento que a gente utiliza na disciplina de lógica reconfigurável. O fabricante desse kit é a Digilent Inc., que é da National Instruments, dessa empresa aqui, Digilent Inc. É um ramo, é uma empresa que é um ramo da National Instruments, que faz sisteminhas, que faz sistemas embarcados para desenvolvimento, kit de desenvolvimento de sistemas para desenvolvimento, por exemplo, de FPGAs. O dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza é esse daqui, ó, que está no meio da placa, aqui.
Então, o dispositivo de lógica reconfigurável que a gente utiliza é esse circuito integrado aqui, ó, quadrado. Está aqui no meio. Ele é um dispositivo do modelo Spartan 6, XC6 SLX16, da Xilinx. Está identificado aqui, ó, Xilinx. Então, o fabricante dele é a Xilinx. Está aqui. Ele está aqui no meio. Aí ele precisa ter uma pinagem dele aqui para mostrar no que ele está ligado aqui a esses componentes periféricos. Daí aquele arquivo UCF vai mostrar daí quais os pinos deles que vão desse dispositivo aqui que vão estar ligados aqui como entrada e como saída digital aos respectivos componentes, aos respectivos circuitos periféricos daqui, né? Porque ele está ligado aqui a chaves, a LEDs, a botões, né? Então ele precisa identificar os pinos deles aqui que vão funcionar como entrada e como saída digital, de acordo com os circuitos componentes periféricos que ele está ligado aqui. Então aqui esse vídeo aqui, essa videoaula vai mostrar quais são os circuitos periféricos. Aqui eles vão estar ligados. Aqui ele vai estar ligado como entrada ou como saída digital. Aqui ele mostra o link para se obter aquele arquivo UCF e a configuração dele. Como se faz a configuração dele. Então, é o único dos 6 arquivos ali que não está dado ali, é esse UCF aqui. Que aí vocês vão ter que pegar e buscar daí nos links fora aqui do Moodle, tá? No projeto 2, aqui, entrega via Moodle dos 3 arquivos do código-fonte em linguagem C. Do arquivo 2, entrega via Moodle dos 3 arquivos do código-fonte em linguagem C da calculadora básica para o microprocessador Microblaze. Aí esses 3 arquivos aqui, não, eles já estão aqui daí, tá? Do projeto 2... Aí vocês vêm aqui na aula 6. Aí desses eles estão aqui, ó. São esses 3 aqui, ó. Calculadora C, NumDisp C e BCD segue C, tá? Esses 3 aqui. Calculadora C, NumDisp C, BCD segue C. O teste C não. O teste C é que foi utilizado para elaborar esses 3 arquivos aqui. Como é elaborado em linguagem C, a linguagem C é uma linguagem já de médio nível. Então, ela tem um arquivo principal para chamar os outros arquivos de função, que são os arquivos que são chamados de função. Então, você tem uma função principal para chamar os outros arquivos de função a partir da função principal. Então, você tem outros arquivos secundários para serem chamados de dentro da função principal, por isso que é a função principal. Então, a função principal aqui é a calculadora C. A partir da calculadora C, ela chama daí a função NumDisp-C, e de dentro da NumDisp-C, chama a BCD_7segue-C. Então, os 3 arquivos já estão aqui, calculadora C, NumDisp-C e BCD segue-C. Tá? Então já estão os 3 arquivos aqui. Então já está pronto ali. Eu coloco isso aqui, ó, entrega via Moodle dos 6 arquivos da calculadora digital básica, né? Entrega via Moodle dos 6 arquivos da calculadora digital básica. Porque no projeto aqui do
da lógica reconfigurável, do sistema em lógica reconfigurável, por exemplo, você tem aqui introdução a EDA Xilinx ISE Design Suite. Esse ISE Design Suite, ele é um programa que ele atua como se fosse um IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado. Esse EDA Xilinx ISE Design Suite. O IDE, sendo um ambiente de desenvolvimento integrado, ele funciona como se fosse baseado em projeto de ambiente de desenvolvimento integrado. Então, ele envolve muitos arquivos para trabalhar no projeto. Então, ele envolve arquivo de ajuda, ele envolve arquivo de suporte a projeto, ele envolve arquivo de ambiente multiusuário, ele envolve ambiente de multiprojeto, por exemplo, sistema operacional, de diversos sistemas operacionais. Quando fala multiprojeto, seria envolvendo diversos suportes, né, que você tem também para diversos ambientes também, para diversas equipes que você pode ter também, para suporte a muitos usuários que você tem diferentes, a diversos grupos de usuários que podem ter, abranger diversas documentações que ele pode gerar. Então, isso gera muito arquivo, isso gera muita papelada, muita documentação. Então, esse software aqui, ele vai gerar muita coisa. Ele vai gerar muita lixaiada, digamos assim. Então, quando vocês forem mexer, se alguém chegar a mexer com esse software aqui, ele vai chegar já, na primeira coisa que você gerar com ele, no primeiro projeto que você gerar com ele, no arquivo que você gerar, ele já vai pegar e criar um diretório, você já vai pegar e gerar um diretório com ele que você vai ter que criar, ele já vai pegar e criar alguns subdiretórios, já vai criar dentro desses subdiretórios, vai criar arquivos, já vai criar um monte de arquivo, já vai criar arquivo HTML, já vai criar arquivo de configuração do teu projeto, já vai criar um monte de arquivos, já vai criar os 3 subdiretórios lá para um projeto que você fizer, mesmo que o teu projeto esteja vazio. Então, ele vai criar um monte de lixaiada ali. E, às vezes, que você não vai nem utilizar, nem 10% do que você criar ali. Isso se você tiver um projeto vazio. E aí, o que vocês vão fazer? Se vocês não forem avisados disso daqui, ó, pegar e me enviar só 6 arquivos, que são os arquivos fonte do projeto de vocês e o arquivo de configuração da pinagem do FPGA, que é o dispositivo de lógica reconfigurável que vocês vão mexer. Vocês vão pegar e me enviar o diretório do projeto de vocês. Daí o diretório de projeto de vocês vai ter mais de 50 arquivos e 3 subdiretórios. Mais de 3 subdiretórios. Então não é para pegar e me enviar isso, mais de 50 arquivos e 3 subdiretórios. Não é para me enviar tudo isso. O subdiretório de vocês daí, do projeto de vocês, não é para me enviar isso, tá? Porque não vai precisar. Que o que precisa ali mesmo é os arquivos fonte e o arquivo de configuração do FPGA. Que é o quê? O arquivo de configuração da pinagem do FPGA. Que é o que importa para ver se a pinagem está certa, né? Para ver a pinagem que vocês utilizaram, para ver o nome dos pinos que vocês usaram, para ver se está correto. As entradas e saídas, né? Para ver se estão corretas, né? Então, é isso daqui que realmente importa, que vai ser o segredo daí da configuração, da lógica reconfigurável. Então, é isso daqui que vai importar realmente. Então, se o teu projeto estiver vazio, não vai importar de nada você pegar e enviar o diretório do projeto. Vai estar cheio de coisa ali que não vai importar nada, né? Então, vocês só enviam isso daqui. Do restante, não vai importar de nada. Então, se chegar lá e gerar o arquivo de projeto, até o arquivo de configuração
do FPGA não vai importar. O que vai importar são esses daqui, ó, que são os arquivos fonte. A mesma coisa daqui. O que vai importar depois que você fez o microprocessador seria a configuração do microprocessador e o código em linguagem C. O microprocessador até não vai importar muito, não. O que vai importar seria o código de programação em linguagem C justamente do circuito do microprocessador. Ou seja, a programação que você fez do microprocessador. O microprocessador até não importa tanto assim, porque o microprocessador você pode elaborar ele novamente, né? Agora, a programação dele, sim, você vai ter que gerar daí, né? É a programação dele que é codificada em linguagem de máquina. Então, você pega a programação dele que me envia daí, né? Que é muitas vezes até melhor você pegar e gerar a programação novamente do zero que você tentar pegar e corrigir a programação ou pegar e tentar modificar ela ou tentar corrigir ela a partir de um erro que ela tem. Então, o que importa mais é o código fonte do que justamente todo o código do projeto. Então, não me importa o código do projeto, é só o código fonte daí. Todo o arquivo do projeto ali não importa, é só o código fonte daí. Aí, a hora que vocês gerarem, vocês vão ver que ele vai gerar um monte de coisa aqui e vai gerar muito mais coisa aqui também, tá? Muito mais arquivo aqui também do que realmente os códigos fonte para o funcionamento. Aqui, ó, nessa parte do microprocessador até, ele usa aqui o microprocessador Microblaze porque ele não pode pegar e utilizar o nome do microprocessador, ou ele não pode utilizar o circuito de um microprocessador que já existe, de outra empresa. Então, ele não pode pegar o microprocessador PIC, por exemplo, porque o microprocessador PIC é da Microchip. Então, a Microchip ela faz o microprocessador PIC. Então, o PIC ele já é patenteado pela Microchip. Então, a Microchip ela já tem a patente, ou já tem os direitos autorais do PIC. Então, ele não pode pegar aqui e colocar um microprocessador PIC. Por quê? Porque ele está implementando aqui em um dispositivo de lógica reconfigurável da Xilinx. Então, a Xilinx tem que criar um outro microprocessador para colocar dentro de um dispositivo de lógica reconfigurável deles. Então, eles criaram aqui um microprocessador chamado Microblaze. Aí, esse Microblaze, eles podem criar com o software deles, que é o ISE Design Suite. Então, esse software deles, ó, Xilinx ISE Design Suite, pode criar esse Microblaze. Por quê? Porque é um software da Xilinx. Agora, esse software da Xilinx não pode criar daí um outro microprocessador feito por outro fabricante, porque o outro fabricante já tem os direitos autorais do microprocessador deles, né? Então, aquele software ali, ele tem, na realidade, outra ferramenta, né? Que é o SDK, Software Development Kit. Que daí ele cria... Não, no SDK não, é esse o ISE Design Suite mesmo, ele tem uma biblioteca lá que ele cria daí esse Microblaze. Daí ele puxa, daí via internet, a biblioteca que já tem o circuito desse Microblaze aqui. Ele puxa lá via internet, ele puxa o circuito da Xilinx, desse Microblaze aqui. Como ele puxa da Xilinx ao circuito via internet desse Microblaze, como é da Xilinx, eles não podem fornecer de outro fabricante, né? Por exemplo, eles não podem fornecer um PIC, um Arduino, né?
Eles não podem fornecer, porque já são de outros fabricantes, né? Eles não, os outros fabricantes já têm o direito autoral. Então, a Xilinx, eles tiveram que criar outro microprocessador. Eles criaram esse Microblaze aqui. Então, esse eles disponibilizaram de graça para a gente daí. Então, a gente pode pegar pelo ISC Design Suite, da Xilinx aqui. Então, disponibilizaram esse. Então, esse daqui a gente pode pegar e puxar de graça, fazer ele, né? Para baixar no dispositivo de lógica reconfigurável deles, que é o FPGA deles, que é o Spartan 6 que a gente vai utilizar. Por isso que a gente está usando um microprocessador Microblaze aqui. Aí a gente programa ele em linguagem C daí, para fazer a calculadora. Daí ela funciona igualzinho daí, que a gente faz em VHDL, essa daqui vai funcionar igual daí. Quer dizer, praticamente igual. Porque o microprocessador, para ser um microprocessador, ele tem que ter obrigatoriamente... Aí ele tem que ter obrigatoriamente duas entradas. Uma entrada de reset e uma de clock. Aqui não. Aqui ele não tem reset, tá? Esse daqui que a gente fez não tem reset. Mas aqui daí, por ser um microprocessador, ele tem que ter reset daí. Aqui ele não precisa ter reset. Mas aqui, como é um microprocessador, tem que ter reset. Então, a diferença é que aqui não tem reset, aqui tem reset daí. Porque sendo um microprocessador, ele é programável, né? E tem que ter reset. E aqui não tem reset. A única diferença que é isso, não tem reset aqui em cima e aqui tem reset. Daí. Aí eu estava quase esquecendo aqui. Eu estava falando aqui, ó. Vocês podem entregar os dois projetos aqui até 17 de dezembro. Mas eu coloquei no plano de ensino, eu coloquei lá no sistema acadêmico, eu coloquei no plano de ensino que o projeto 1 tem a entrega também em 7 de outubro, se eu não me engano, tá? Mas é que é o seguinte, vocês podem entregar também até 17 de dezembro. Mas por que tem também a entrega do projeto 1 em 7 de outubro? É porque vocês têm também a segunda chamada que vocês podem fazer. Mas também é aquele negócio, né? Vocês podem entregar o projeto 1 também até 17 de dezembro? Podem, só que daí vocês têm a segunda chamada. Mas é aquele negócio, se vocês entregarem até 17 de dezembro, vocês perdem daí a segunda chamada. Se vocês entregarem 17 de dezembro, vocês perdem daí a correção. Por quê? Porque se vocês entregarem 17 de dezembro e, por exemplo, tiver alguma coisa para corrigir nos projetos, aí acontece o quê? Vocês não têm a chance de corrigir e entregar outra vez, para obter uma nota melhor. Então, se vocês têm o projeto 1 e vocês entregam antes de 17 de dezembro, aí eu posso pegar e corrigir e falar para vocês, olha, aqui tem uma coisa aqui que está errada. Aí vocês podem corrigir, entregar outra vez e obter uma nota melhor. Agora, se vocês entregam em 17 de dezembro, não. Aí se tem alguma coisa para corrigir, aí fica aquela nota lá sem corrigir daí, né? Agora, se vocês entregam antes de 17 de dezembro e tem alguma coisa errada, aí vocês podem pegar e corrigir e entregar outra vez e obter uma nota melhor, né? Então, 17 de dezembro é incluindo a segunda chamada, né? Então, o projeto 1 tem uma entrega anterior ali, que é 7 de outubro, se você quiser entregar sem a segunda chamada, né? Então, por isso que eu coloco aquela data ali anterior, né? Então, o projeto 1 é adequado pegar e entregar antes daí, né? Entregar lá no início de outubro. Daí, na primeira semana de outubro, do projeto 1. Mas se quiser pela segunda chamada, daí dá para entregar até 17 de dezembro, tá? O prazo máximo daí seria 17 de dezembro, os dois projetos. Mas entregando antes seria melhor daí. Por quê? Porque daí dá chance daí de verificar se tem alguma correção.
para verificar isso daí, né? Professor, Oi? o 7 de outubro é praticamente daqui 2 semanas, né? É, Não seria aham. muito apertado para entregar o projeto, que a gente nem vai, assim, ver agora, né? No caso. Não, acho que dá mais ou menos metade dá o primeiro, acho que dá um bimestre mais ou menos, primeiro bimestre. Não é, deixa eu ver, Que a gente setembro. já está no final de setembro agora. Semana que vem já acaba. Eu não tô lembrado, cara. Não, não é. Ah, não, não é. Não é outubro, não, é novembro. 1º de novembro. É 1º de novembro, tá? Não é outubro, Certo, não, é novembro. beleza. Me enganei, é novembro. É no primeiro bimestre agora. É, não é outubro, não, é novembro. É a primeira semana de novembro. É, aham. Deixa eu ver certinho aqui. É 5 de novembro. Não é outubro, é 5 de novembro. Eu pensei que era outubro, não, é 5 de novembro. É 5 de novembro, mas é. Deixa eu ver lá. É 17 de dezembro. E aí a nota. Só que o prazo final é 17 de novembro. É 17 de dezembro, quer dizer. 17 de dezembro mesmo. Aham. Para ambos, né? É, aham. Certo. Só que daí é claro, aí vocês procuram entregar o mais rápido antes daí, né? Sim, professor. Se puder entregar antes daí, aí esses, essas atividades aqui, vocês podem começar vendo no, vocês podem começar vendo nos requisitos aqui para a PNP. A introdução à lógica reconfigurável é teórico, tá? Esse eu tenho que finalizar aqui. Se quiser, é mais a parte teórica, né? Aí podem pular aqui essa parte, deixar para ver depois. Aí podem ver a aula 1 aqui, Introdução a EDA, Xilinx e SE Design Suite. E vendo a aula 1, For Planning, aula 1, parte 1, For Planning. Essas partes depois aqui das videoaulas são os arquivos utilizados, tá? Lembrando, a lógica reconfigurável é mais a parte de... Tem muito a ver com a eletrônica digital.
Então, é mais relacionada à eletrônica e engenharia da computação para engenharia de controle e automação, é bastante voltada à parte de controle, bastante para implementação de controle de processos, principalmente na área de controle mesmo, e técnicas de controle, controle inteligente, para implementação de controles em processos concorrentes. Aí, processo concorrente seria processamento paralelo, mas para técnicas de averiguação de controle inteligente, controle, processamento digital, verificação de verificação de processamento, técnicas de processamento para verificar qual processamento ou comparação entre tipos de processamento. Por exemplo, pegar processamento convencional com processamento PID, verificar com técnica de processamento inteligente, verificar como eles se processam, como eles se comportam, né? Ah, quem quiser aí pode verificar esse horário. Aí você tem os dois horários daí que são gravados. Tem esse às 9h10 e às 10h20. São iguais. Aí tanto quem é matriculado na turma A 81 pode ver às 10h20, ou quem é matriculado na A82 pode ver às 9h10 também. As duas aulas vão ser gravadas também. Aí pode escolher quem tiver disponibilidade, pode ver em qualquer um dos dois horários também, né? Pode escolher aí, tanto faz. Ok? Mais alguma dúvida? Não. Eu espero que vocês tenham visto lá tenham se inscrito no Moodle. Vou passar aqui o link outra vez. Vou deixar aí. Daí a aula que vem eu passo para vocês lá. Logo abaixo daqueles links lá tem. Depois eu vou passar para vocês lá. Logo abaixo daqueles links lá das avaliações, tem os links para envio dos trabalhos, tá? Daí, quem for enviar os trabalhos, envia um por equipe, daí envia por lá. Coloca o nome daí da equipe, da dupla, do trio, né? No nome dos arquivos que forem enviar, ou nas observações, nos links lá. Aí tem um link lá para envio do projeto 1 e um link para envio do projeto 2. Falou? Um bom dia para vocês, então, e um bom final de semana. Valeu, professor. Tchau. Falou, tchau, obrigado. Obrigado, bom final de semana.